Saudações, vigia das pessoas, estamos vendo as crônicas de Israel como você nunca viu. Hoje, o rei Acaz. Olha o título, que triste. O capítulo 28 é muito maior que o 27, mas não traz santidade para o nosso rei Acaz. Acaz é ímpio e os sírios o afligem. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, ou como fez Urias, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Baalim. Baalim. Ele seguia os reis de Israel, os reis do norte. Andou nos caminhos do rei de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale dos filhos de Inom, e queimou os seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Ele ofereceu o seu filho ao nojento deus Moloque. Se eu não estou equivocado, Moloque era um rei, um deus, assim, era uma estátua, e o ventre dele era aberto, e no ventre era uma... Ai, fugiu agora a palavra. Era um altar onde você podia queimar, né? E aí, o rei Acaz ofereceu seu filho novo ali em sacrifício a esse Deus nojento. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos, com S, quer dizer que foi mais de um, conforme a abominação dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante deles. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Pelo que o Senhor, seu Deus, entregou na mão dos reis dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram para Damasco, a grande capital da Síria. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu de grande ferida. Porque Peca, filho dos Remalias, matou um dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor. Homens belicosos, homens de guerra, soldados fortes, mas abandonaram o Senhor. Ezicri, varão potente de Efraim, matou Mazéias, filho do rei, e a Aziricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grandes despojo, e trouxeram o despojo para Samaria, a capital de Israel. Estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que irando-se o Senhor, Deus de Israel, eis que irando o Senhor, Deus de Israel, de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e de Jerusalém, como cativos e cativas? Porventura não sois vós mesmos aqueles os quais a culpa contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxesses, preso de vossas mãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Ardor da ira, já que ele queimou os filhos, no ardor das chamas, então o ardor da ira do Senhor caiu sobre você. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote,
e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adiel, contra Adilai, filho de Adilai, contra os que voltaram da batalha. E lhes disseram: não fareis entrar aqui esses presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais e acrescentai mais a nosso pecado e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e beber, e os ungiram, e todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Acas, espertinho, busca socorro dos reis da Assíria e não acha. Não adianta você procurar socorro, não adianta você tentar se apoiar em cana seca. Ela quebra. Povo sem Deus é cana seca. Naquele tempo, o rei Acas enviou aos reis da Assíria a pedir que o ajudassem. Demais disso, também os edomeus vieram e feriram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes e Aijalon e a Gederote e a Socó e os lugares da sua jurisdição, e a Tina e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acas, rei de Israel, porque desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. Ora, se o rei peca, o povo prevarica. Se o rei ofereceu seus filhos ao nojento Moloque, o povo também ofereceu. Se o rei está fazendo, eu também vou fazer. Se o presidente eu também vou. Não. E veio a ele Tilgat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acas tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. Quer dizer, ele deu dinheiro do seu tesouro aos estrangeiros e eles não os ajudaram. É assim, amigo. O governo brasileiro está pegando nossos tesouros aqui e investindo lá no exterior. Portos, aeroportos, gastando fortunas em festas que não tem resultado nenhum. No dia do trabalho mesmo, vocês viram, ninguém foi para a festa do trabalho, porque o partido que deveria ser do trabalhador virou facção de inimigos de Deus. E ao tempo em que este apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acas. Quanto mais ele ficava fustigado pelos inimigos, mais ele abandonava Deus. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém eles foram à sua ruína, e de todo o Israel. E ajuntou Acas os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços, e os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso
a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus sucessos e de seus insucessos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás, graças a Deus, com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém não o colocaram nos sepulcros dos reis, porque ele era um rei muito mau. E Ezequias reinou em seu lugar. Graças a Deus esse pecador foi embora. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti e te dê paz. E que nos dê paz. E que nos livres de reis tiranos e pecaminosos e bandidos, sei lá. Pai do céu, tenha misericórdia da pátria amada Brasil.